Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana. Eu vi que vocês tiveram várias situações para analisar, né? E o primeiro vídeo de hoje será sobre uma dessas situações. Nós vamos conversar sobre a história que a tia Carol nos contou, a abelhinha ranzinza. Vamos começar então lembrando da situação que a Márcia nos trouxe para nós analisarmos, que era a seguinte: a abelhinha está ferindo alguma lei de Deus? Bom, eu ouvi e assisti as conclusões, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. O Fernando falou assim: a abelha é igual ao menino chato, que responde mal a todo mundo. E quando ele não vem, todo mundo dá graças a Deus. Ninguém quer ter um amigo assim, chato e mal criado. O Max: ela está ferindo as leis de Deus? Sim. Ela fica ferroando todas as pessoas que vê pela frente, e isso é muito mal e todo mundo sabe disso. O Caio: eu acho que sim, porque nós devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. E lá na história, a abelhinha estava dando picadas em todo mundo. E isso não é bom, isso é errado. A Olivia: eu acho que sim, porque ela fica muito ranzinza, ela deveria ter uma vida melhor, ser uma criaturinha mais educada. Porque ela feriu as leis de Deus sendo muito ranzinza, como falou na história que ela fazia com os amiguinhos. Ela feriu as leis de Deus por ser ranzinza e maltratar os seus amiguinhos. O Rafael: eu acho que o que está ferindo as leis de Deus é o fato dela ser ranzinza e maltratar os outros e ser violenta com seu ferrão, dando ferroadas. O Vitor: a abelhinha está ferindo as leis de Deus, porque ela machuca os outros animais e no final ela se arrepende e viu que era melhor ser boa. Assim terá muitos amigos. A Luana: a abelhinha infringiu várias leis de Deus quando foi orgulhosa, mal-humorada, egoísta, magoando os amiguinhos, se achando melhor do que os outros, descontando nos outros a sua raiva e julgando os outros. Mas ela se arrependeu dessas atitudes e percebeu que estava ficando sozinha, sem amigos, e decidiu mudar, e que não deveria machucar e nem magoar mais ninguém. Muito bem, eu assisti a história também. Crianças, a história da abelhinha ranzinza foi trazida pela tia Carol, cheia de ilustrações, né? Por quê? Porque aqui no Sementinhas de Luz, nós temos várias crianças, como a Márcia nos trouxe, várias crianças pequenininhas, que é a Olivinha, o Max. Então, para a história ficar mais atrativa, nós contamos usando os animaizinhos, nesse caso, a abelhinha. Porém, eu quero que vocês maiores, analisem as histórias que vocês assistem aqui no grupo Sementinhas de Luz, analisem como se você fosse o personagem principal da história. Então, nesse caso, você seria a abelhinha e qual seria a sua atitude? Tudo bem? Nós devemos então nos colocar como o personagem principal da história. Assim como a abelhinha, crianças, o nosso mau humor só traz desavença, mágoa e afasta as pessoas. Só traz coisas ruins. Então, como vocês disseram, viver mal-humorado vai afastar as pessoas. E nós queremos isso? Queremos afastar os nossos amigos de nós? Eu acredito que não. E ao mesmo tempo, nós queremos conviver com pessoas ranzinzas, mal-humoradas, que reclamam de tudo? Não, eu acredito que não. Então, se a gente não quer conviver com uma pessoa ranzinza que reclama de tudo e magoa e machuca, nós não deveríamos ser essas pessoas. Não é verdade? Afinal de contas, como disse o Fernando e como disse o Caio, nós devemos agir com as pessoas como gostaríamos que elas agissem conosco. Não é verdade? Isso é muito justo, não é? Então, crianças,
Nós que hoje estamos nesse grupo maravilhoso que é o Sementinhas de Luz, nós que antes dessa pandemia participávamos da evangelização infantil, nós, mais do que ninguém, deveríamos, ao invés do mau humor bem para longe, deveríamos ser muito gratos. Porque hoje nós temos a oportunidade de conhecer o que muita criança não conhece. Então hoje nós sabemos de que estamos fazendo aqui neste planeta, de que Deus é o Criador e Ele não cria nada inútil. Nós temos o conhecimento do porquê de termos vindo com essa nossa família, o porquê de estarmos passando por essa situação, não é verdade? Nós sabemos hoje que nada é por acaso. E se hoje estamos passando por alguma dificuldade, com certeza é uma reação de alguma atitude que nós mesmos tomamos, porque Deus é justo e suas leis são perfeitas. Deus, crianças, não tem filho preferido, então ele não privilegia ninguém. Nós só recebemos da vida o que nós plantamos. Então, a Luana e o Vitor comentaram a respeito da mudança de comportamento da abelhinha. Isso é verdade, isso é importante. Ela se arrependeu da atitude que ela estava tomando e depois ela mudou de atitude. Isso foi muito bom. Nós devemos, crianças, ter uma alegria por nós conhecermos que tudo que nós passamos não é por acaso. Nós estamos simplesmente recebendo o que nós entregamos, não é verdade? Mas a alegria, crianças, tem que ser uma alegria verdadeira. E a alegria verdadeira nós temos quando a nossa consciência está tranquila. Eu vou usar uma pequena parte do que a Olivia falou. A Olivia falou que que as leis de Deus estão gravadas na nossa cabecinha. De certa forma é isso. Então as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então nós sabemos quando está certo e quando está errado. Às vezes, crianças, nós temos sentimentos, nós sentimos algumas coisas que não são tão boas. Apesar de não serem boas, um exemplo disso é o mau humor, a raiva, a irritação. Apesar de não ser um sentimento bom, é um sentimento natural que pode acontecer. Porém, apesar de ser ruim e natural, o mais importante é como nós lidamos com esse sentimento. Então, não é porque nós acordamos irritados, nervosos, que nós vamos descontar os nossos problemas nos outros. Agir com violência ou grosseria não é o melhor caminho. Então, nesse momento que você está sentindo que você está irritado, a melhor coisa a se fazer é ficar em silêncio e se afastar. Antes de você falar e ser mal criado, desrespeitoso. Então, respira fundo, você respira, você pensa direitinho com a boquinha fechada, daí quando você menos perceber, você vai estar um pouco mais calmo. E daí vai valer o que o Rafael falou. Ele disse em uma das questões da Márcia que era bom a gente fazer uma prece. Então é isso mesmo. Na hora da irritação, na hora da alegria, na hora da tristeza, a prece é bom em todos os momentos. Então na hora que você estiver irritado, se você não conseguir se concentrar para fazer uma prece, você tenta se acalmar, você fica em silêncio. Se acalmou, faça uma prece. Aí sim, daí você vai pedir a orientação dos benfeitores, né? Lembrando, crianças, para finalizar então o vídeo sobre a historinha, que a harmonia da nossa casa e da nossa família depende de todos que habitam lá. Ou seja, depende de você também.
depende de mim também. Então vamos lembrar que nós devemos deixar o mau humor de lado, porque nós temos a grande oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui reencarnados. Então seremos gratos por tudo que nós temos de material e de espiritual, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta no outro vídeo que nós vamos conversar sobre algumas situações que a Márcia fez nós refletirmos, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.